mais uma vez juntos aqui no terceiro ano do Santa Maria? Para a gravação de uma videoaula na proposta dos conflitos no Oriente Médio, hoje falando sobre a Guerra do Golfo I, né? Bom, foi a Guerra do Golfo I. A Guerra do Golfo I foi um conflito que aconteceu na passagem dos anos de 1990 para 1991, finalzinho de 90, comecinho de 91. Foi a primeira guerra transmitida ao vivo pela televisão, tá? A CNN foi até o local, filmava e transmitia via imagem de satélite ao redor do mundo as cenas aí que ficaram conhecidas também como a Primeira Guerra ao vivo, ou seja, as pessoas almoçavam, jantavam, descansavam, assistindo os horrores de uma guerra, né? Bom, a Guerra do Golfo I foi iniciada pela invasão do Kuwait pelo Iraque aqui governado pelo Saddam Hussein. Lembrando que mais uma vez nós estamos tratando de um problema de fronteira, porque os territórios Iraque e território Kuwait foram territórios controlados pelos ingleses, tá? Ingleses e franceses, os dois principais povos que mantiveram colônias no Oriente Médio, e esse é o processo de colonização, trazendo ali profundas sequelas em relação à construção de fronteiras artificiais, certo? E nesse sentido aqui, retomando o contexto da guerra, Saddam Hussein, que já foi um aliado dos Estados Unidos, como vimos na guerra Irã-Iraque, rompe com o governo dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, temendo perdas no fornecimento de petróleo, já que o Kuwait era um grande, ainda continua sendo, um grande fornecedor de petróleo para os Estados Unidos, e aqui fica claro, mais uma vez, o petróleo, enquanto ferramenta, enquanto literalmente combustível que alimenta guerras, em especial os conflitos no Oriente Médio, né? Os Estados Unidos entram contra o Iraque e, em poucos meses, vencem as tropas de Saddam Hussein. O Iraque, ele recebe um embargo econômico, ficando proibido, como desfecho da guerra, de comercializar livremente o seu petróleo. O petróleo iraquiano só podia ser comercializado para a troca de produtos infraestruturais, alimentos, medicamentos, aquilo que não era produzido no país, tá? A ideia era o quê? Limitar a condição financeira do exército de Saddam Hussein para que o mesmo não se voltasse, para que o mesmo não voltasse a se armar, tá? Mas isso não aconteceu. Tivemos a Guerra do Golfo II, que eu vou comentar nas próximas videoaulas, tá? E a Guerra do Golfo I, ela acabou o quê? Acentuando ainda mais as tensões do Oriente Médio, porque as potências ocidentais começaram a efetivamente se materializar, enviar suas tropas, tá? Para a intervenção de conflitos armados no Oriente Médio. E apenas uma curiosidade, tá? Que no caso da Guerra do Golfo I, também não podemos deixar de considerar a afirmação que eu fiz no finalzinho da aula da Guerra Irã-Iraque, que foi o fato do Iraque ter saído endividado, destruído, e ter pedido apoio financeiro ao Kuwait para a sua reconstrução. E o Kuwait, por ter se negado, tá, acabou acentuando ainda mais as reivindicações territoriais e de campos de petróleo que eram feitos pelo Iraque. Eu recomendo vocês assistirem também um filme, tá, chamado O Dublê do Diabo, que conta a história de Uday Hussein, tá, um dos filhos, o filho mais novo de Saddam Hussein, que era um verdadeiro lunático, como o pai, tá? E esse filme mostra bem o contexto do Iraque no período pré e durante a Guerra do Golfo I, tá? Então, recomendo esse filme também, vale a pena, mas é pesado em relação a algumas imagens, algumas cenas, o que há por detrás, mas vale a pena para vocês visualizarem, nem que seja por meio cinematográfico, o que uma loucura, o que uma insanidade é capaz de fazer em nome do poder. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Deixem o seu like. Acertei agora, você viu? Deixem o seu like, comentem, façam sugestões, compartilhem. Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de geografia e atualidades no YouTube. Até uma próxima. Tchau.